Zona do Agrião. Apoio cultural, Fátima Life. Inovar é saudável. Agrale, 50 anos de inovação. Olá, começando Zona do Agrião aqui pelo canal 14 da NET, a TV Caxias. Programa que você assiste todas as semanas, né, nas segundas, terças e quartas, nossos vários horários, várias reprises, para atender a todos aqueles que, por um motivo ou outro, não podem ver a apresentação inédita na segunda-feira às 8h30, tem na terça, tem na quarta, sempre aqui com o apoio cultural de Fátima Saúde, o melhor plano de saúde da cidade. Acesse você também o www.fatimasaude.com.br que você terá todas as informações, planos familiares, planos coletivos, planos empresariais, planos individuais. E lembrando sempre, né, que o Fátima, juntamente com a Marco Polo, mantém o Marco Saúde, que é um plano excepcional para os funcionários da Marco Polo. www.fatimasaude.com.br, o melhor plano de saúde da cidade. E quem realmente apoia a Dupla Caju. E a Agrale facilita o trabalho de quem faz o Brasil crescer. Com 50 anos de tradição e sucesso, a Agrale tem orgulho de ser uma empresa nacional e de ajudar o nosso país a se desenvolver cada vez mais, renovando constantemente para oferecer produtos com alta qualidade e disponibiliza ao mercado tratores, chassis para ônibus, caminhões utilitários 4x4 e motores a diesel que garante a total satisfação de seus clientes. A Agrale, 50 anos de inovação e aquilo que eu sempre disse, é a única montadora 100% nacional, a Agrale, né? 50 anos de inovação. E aí, moçada, com ressaca da Páscoa, Sadita com uma cara de quem levantou agora, o Preto está contente, né? Porque inverteu-se a situação no Campeonato Gaúcho, Juventude já classificado e o Caxias grameando, e o Caxias levando o totó por tudo que é lado. Perutini está calmo, aquela cara de quem comeu, mas não gostou, né? O Marcelinho coçando, e aí? Vamos mandar os abraços? Coçando o rosto. Explica, né? Coçando. Pode ser, né? Vamos fazer os abraços? Vamos ou não? Não tem recado? Tem, olha lá o Sadi com o bilhetinho. Eu já vou aproveitar, então, vou distribuir uns ingressos aqui do Cinépolis para os nossos amigos. Cinépolis, lá na Estação São Pelegrino. Não é mais Shopping São Pelegrino, agora é Estação São Pelegrino, Vai né? passando, Sadi, vai passando. Agora é Estação São Pelegrino. Pode ir lá assistir filmezinho de grátis. É mesmo? Olha que maravilha. Pega o namorado, viu, Preto? A namorada, não sei, porque é uma dúvida aí, né? Dá lá pro Luciano, O Carlinhos já ganhou, o Luciano vai ganhar, vai ter pro para... William, pra todo mundo aí, né? Gostou, Preto? Muito bem. Vai levar o namorado, Preto? Muito obrigado. Cachorro que muito late não morde, tu sabe. Tá bom. Não, certo. bacana. Pra quem é essa, cachorro? Vou levar a Muito namorada late. e numa segunda oportunidade levar meus filhotes também, né? Também. Tá certo, é isso aí. Mas vai faltar ingresso, então. Não, aqui tem. O Sadi puxou o bilhete primeiro, fala primeiro. Eu quero dizer que eu vou no Cinépolis, mas eu sempre pago, tá? O pessoal do Cinépolis, muito obrigado, mas eu sempre pago. Obrigado mesmo. Agora não precisa pagar. Agora por enquanto tô free por um pedaço aí. Queria mandar um abraço aí pro Renato e pra Ivete Gaiardo, que eu encontrei na rua caminhando e atravessaram a rua dizendo que estão sempre assistindo o programa. Então eu disse que não ia deixar passar em branco, né? Ele e a sua esposa. Então sempre com audiência, muito obrigado aqui pela Zona do Agrião. Queria mandar um abraço para duas pessoas que eu conheço bem, que trabalham na Rádio Caxias, que é o Luiz Panes, que ele é o plantonista da Caxias, quem gosta de rádio comeu, ouve sempre o Panes, muito bom, parabéns ao trabalho dele. Ele tem uma filhinha que nasceu agora, o nome dela é Valentina. Então ele é um pai fresco, pai fresquinho. Papai Fresco ele sempre foi, agora é pai fresco. Isso aí. E o Luiz Carlos Souza, né? Que o Souza teve um problema, né? Um abração pro Um abraço pro Souza, né? Souza Já que... tá em casa, até onde eu sei. Então, que deu no Souza? Souza teve um infarto. Souza infartou, né? É mesmo? Problema no bobo, E sério, foi internado, teve na UTI muito tempo. Se recuperou, saiu, o problema que voltou a sentir algum problema, voltou para a UTI, mas agora está em casa, né, Marcelo? Eu acho que tá em casa já. Que bom, né? Tomara, Grande né? Souza, grande Então, amigo. Abração pro Souza, no Cuidado coraçãozaço, redobrado. e Deus vai iluminar o caminho dele, vai ficar bom. Gosto Viu muito como do Souza. infarto não dá só engordo?
É que eu digo, né? Caminhar engorda, né? Já falei essa aqui É uma por vez. isso que eu parei de caminhar, porque eu vou... Caminhar engorda, que tu vai no parque, só tem os gordos caminhando. Os magros estão sentados tomando Coca chimarrão. zero também. Ó, E os tomar gordinhos Coca estão zero tudo também assim. engorda, viu? Cima, Tomar Coca os zero gordinhos, também tu vai engorda. na churrascaria, eles comem, parecem uns bichos. E aí toma uma Coca Zero. Aí não dá, Ah, né? não pode? O cara come um monte, Eu não tomo vai Cuba emagrecer. com Coca Paulo, zero, e aí? Essa aí é pra ti, Paulo. Essa Eu da tomo Coca Cuba Zero é com pra Coca ti. zero, e aí? Tudo bem. Eu queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço se tiver algum torcedor do Cruzeiro de Porto Alegre em Caxias, que eu achei o máximo a paulada que eles deram no Grêmio na rodada anterior. Eu não sou colorado, mas eu liguei a rádio gaúcha de Porto Alegre para escutar um pouco do jogo. Eles estavam ganhando de 1-0, aquele desespero total, 2-1. 2-1. E Mas os caras foi do o- Grêmio na arena deram uma carimbada. Eu achei sensacional. Mas o- Abraço para os torcedores do Cruzeiro. Deve lotar uma Kombi aqui em Caxias, né? E eu quero mandar um abraço, aproveitar para o juiz aquele que apitou Internacional e Esportivo, que deu uma baita mão pro Inter também, e que a crônica de Porto Alegre, ninguém fala nada, só falou Dalê, não jogou nada o Inter, o juiz inventou, botou o Edgley pra rua numa falta que não foi falta, ele deu como segunda falta, segunda amarela, botou o cara pra rua, e a partir daí que o Inter ganhou o jogo. E a crônica de Porto Alegre, calada. É. Eles não dizem nada. É o apito amigo que começou a funcionar no Campeonato Pra Gaúcho. mim, o penal do jogo Passo Fundo e Grêmio também não houve, porque Kleber. o Kleber também puxou o jogador pra cima dele dentro da área, quase O arrancou a camisa do apito rapaz. amigo entrou em campo nesse fim de semana aí. Com a É, dupla complicado. E esse jogo do Grêmio e Cruzeiro parece que foi o problema, foi o gramado, Grenal. Foi. de novo. O problema do Grêmio foi que tomou 2 só. Vamos lá, os abraços. Era isso, Sadi? Era isso. Eu, pra não Um deixar abraço para pra... os clientes da Ótica Boa Visão ali na Sinimbu. Pra não deixar passar em... 1639, loja 1. Eu tô sempre lá. Há controvérsias. Eu viajei, Ó, esqueci. hoje eu ia contar mais de 15 visitantes lá hoje. Se eu contar todos que foram. Segunda-feira, o negócio é o dia. ferve lá. O caldeirão ferve na segunda mesmo. Vai todo Foi mundo o lá Massa pra- lá. Foi o Massa, foi o Lozano, foi o Dr. Júlio Jacob, Marcelo Grossi, O Carreta. Perutini, Carretinha que jogou comigo no Juventude. E Gelson mais uns Carreta. 4, 5 que eu tô esquecendo. E alguns Carretinha clientes com também, aquela- muito obrigado que o Carreta com apareceram. aquela delicadeza dele do futebol. O Carretinha tinha uma muito boa do seu Adão Maria Pereira, que o Carreta era lateral direito, Gerson Oliveira, o Carretão. Aí o Carreta ia, o seu Adão, vai Carreta, vai Carreta, vai Carreta. O Carreta cruzava atrás do gol, ele virava e dizia, vai. Aí o Carreta. E o seu Adão dizia, o Carreta chuta forte, mas não acerta o gol. E não adianta, meu filho, tem que acertar é o gol. Ele dizia, não, seu Adão, vamos lá que ele vai acertar. Ah, foi quem abriu o mercado do Caribe, né? Foi ele? Sim, o Carreta primeiro foi jogar jogo. nas Bahamas, foi jogar em Aruba. Jogou lá nas Bahamas, sei lá, no muito Caribe. bom, Carreta. O Carreta, tecnicamente, ele era um jogador que tinha uma força absurda e ele surgiu no Juventude, jogou alguns anos e depois... Mas era lateral esquerdo. Lateral direito, Direito. jogou comigo, tem minha idade. Mas Ele jogou muito atropelava tempo o na Carreta. Os esquerda. destaques do Juventude eram o Gerson Oliveira, o Sadi De Carli, esse é o que estou me colocando, né? E o Nene. E o Nene, que era o nosso melhor jogador, né? O Nene era o melhor jogador da época do O Nene Júnior. frequenta seguido lá o estádio, lá tá sempre nos jogos lá. Para não deixar passar em preto, na semana passada eu esqueci de mandar um abraço para o Marcos Gonçalves, torcedor do Juventude, e que está sempre nos assistindo. E quero mandar um abraço para a família da Gorde, para o pai do Juliano, do Fabiano, também estão sempre nos assistindo. Um abraço pela audiência aí e dá-lhe Juventude. Pierutini. Já que o Sadi falou no Nene, vou mandar um abraço para ele, que o Nene é casado com a Lilian Andonini, que foi secretária do meu pai durante muito tempo. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, tanto por ela quanto pelo Nene. Então, o Nene é um baita do sujeito. E a irmã A irmã da Lília é casada com o Fernando. É casada com o Fernando, Que tá que jogando. tá faturando uma grana preta lá no Siena, desculpa. É, Entregar, mas o homem tá cheio da grana. tá com dinheiro, né? Tá bem, tá muito bem. Tá no Siena ainda? Não, ele saiu do Siena e tá lá pela Europa, mas trocou. É. Trocou Tá pra na melhor. Itália, eu acho, né? Tá, trocou pra melhor, tá num outro lugar. Ah, Fala, o Fernando. Fernando. O Fernando, aquele que surgiu no Menegasso. o Menegasso. Ele tá no Catar. É, então, ele foi pegar umas Pegar doletas. Petrodólar. É, foi Para Petrodólar. fechar as malas do dinheiro e foi pegar um pouquinho que faltava lá. Vai fazer o caminho do Adailton, Mas vai o encerrar a Nene carreira aqui depois. tá mal de concunhado nele. Tá mal, né? Tá mal, tá mal. Mas eu vou mandar um abraço também para tia Odila, que é a tia da minha esposa, uma pessoa muito querida, Odila Bergamaschi Dutra, esposa do falecido doutor Homero Dutra. Vou mandar um abraço também para o Homerinho, que é filho dela, foi meu colega no colégio, um rapaz que tem uma diferenciado de inteligência. Professor cara. Homero, meu colega também. Conhece? Claro, Pô, Homero. esse guri tem uma cabeça que é brincadeira, viu? Não sei como é que Grande? consegue ler tanto.
Não, o cara é brincadeira. Não, o Homero era inteligente, muito Inteligentíssimo. Para Maria Luísa também, que é a irmã do Homero, enfim. Minha esposa foi conversar com a Odila semana passada e ela disse que não perde um programa da Zona do Agrião. E diz que gosta muito quando eu fico bravo. Então, Então, daqui a pouco ela vai ter resposta, daqui a pouco ela vai ficar feliz. Então ela gosta sempre. Muita gente, uns gostaram que tu ficou bravo, uns estranharam e outros odiaram, né? Mas é assim, é melhor assim, porque inclusive está na Bíblia. Que Jesus Jesus Cristo Cristo disse aqui. Tem de ser de quente ou frio, não morno como vômito. Então quem não toma partido é o vômito, né? Isso eu aprendi desde cedo na minha vida. As manifestações que eu faço aqui no programa, Paulo, eu sei que às vezes até Eu acho que não. a gente se emociona um pouco, fica um pouco... Mas, isso são bom porque todas vem do manifestações coração da verdadeiras, gente, né? Vem do coração da E gente. é o que eu ouço, o que eu tenho ouvido na rua aí, tanto torcedor do Juventude quanto do Caxias, indistintamente, porque tu vê hoje o Juventude está por cima, o Caxias está por baixo. Há um mês atrás estava ao contrário. Quer dizer, isso aí é uma coisa que parece que eles combinam, né? E não pode estar os dois bem nunca, né? O pior é que aqueles que não aceitam, aqueles que ficam Mas por trás. enquanto não houver seriedade nas coisas, É isso enquanto aí. não houver decência Não te nas liga. coisas, nós não vamos a lugar nenhum. Não te liga nisso que foi bem, foi muito bem, tem todo o meu apoio. Fala, Marcelinho, um abraço. Quero mandar um abraço para a Beth e para o Beto. O Beto é advogado, a Beth é a senhora aquela muito querida que faz aquilo, como chama? Podóloga. Pedicure, podóloga. Podóloga. É isso aí. A dona Beth sempre assiste a gente, ela e o Beto. Conheço a Beth, um Ela abraço. fica assistindo Zona do Agrião e às vezes assim ela troca para novela. Não é necessariamente essa ordem, mas a gente coloca como se fosse dessa ordem, entendeu? Mas Tem outros horários fora da novela para ver também. Eu vou mandar um abraço pro pessoal lá do Danúbio, porque eles me cobram muito, que eu mando um abraço para todo mundo e não mando para ele. Então, mandar um abraço pro Tranquilo, um abraço pro Nilson, um abraço pro Vilmar, um abraço pro Hamilton, um abraço Catepa, pro Lindo. O Hamilton, ele é o piloto da McLaren, O piloto e da nas McLaren horas de de folga ele trabalha atende no lá no Danúbio. Danúbio. Ah, tá. Catepa de vez em quando, o seu Luiz. Tem o pé sujo também lá, como é Seu que pé é? sujo. Quero mandar um grande abraço pro Brandão. O Brandão é o pizzaiolo, é chapeiro de mão cheia. E o Brandão quebrou a mão, coitado. O Brandão caiu, quebrou a mão, fraturou, tá quase 6 meses parado. E sábado o Brandão voltou ativo. Ele fez a sua reestreia. Sábado ele reestreou lá. Então eu gostei imensamente de ver o Brandão lá, sábado. Chegou, né, trabalhou, fachado, quebrou um osso xarope aqui do pulso, que a mobilidade. E o Incomoda. Brandão ficou gozando. Agora eu vou voltar a trabalhar, não vou mais poder ver o Zona do Agrião. Eu digo, não, pode ver. Terça-feira às 7 da manhã. Mas vê lá na hora, lá o Tranquilo tem que ligar lá. Não, mas o Tranquilo não põe lá. Ele põe o Tranquilo, o maior noveleiro que eu conheço é o Tranquilo. Aí é brincadeira. Vai lá e põe na novela ele. Porque ele vê o Zona do Agrião depois, ele vê nos outros horários. Aí aquele das 11h45, ele assiste naquele. Ele chega em casa, aí ele deita e fica vendo. Quer dizer, Não, só mas tem ele. que botar o ao vivo lá pra nós, senão... Fazer ele botar ao vivo lá pra nós. Tá bom, tchau, terminou o E o programa. Brandão, um juventista doente, né? Vamos falar. Bah, porque aquele é lá fanático do fanático Juventude. juventudista. Aquele foi pro Rio, trocentas mil horas de ônibus pra ver o Juventude com o Botafogo dele lá. Mas eu fiquei contente de ver o Brandão voltar. E aí, esse fim de semana? Eu quero fazer pontuar um detalhe aqui. A charge do iote, hoje no jornal Pioneiro, não condiz com a realidade. Então, pode ser paranoia de minha parte, picuinha, mas por ser um jornal daqui, eu gostaria que fosse diferente. Jornal da onde? O jornal Pioneiro, a charge do iote hoje, Um jornal Pioneiro. daqui? Quer dizer, distribuído aqui, né? Então, assim, eu acho que o Juventude, ele tá líder com o Internacional em todos os critérios. Vitória, ponto, gols marcados, gols sofridos, saldo de gols. E a charge lá tá o periquito pegando um táxi e uma flechinha. Siga o líder, no caso o Inter. O Internacional é líder, mas nós também somos líder. Né? Então, essa charge aí não condiz com a realidade. Amanhã ou depois poderá se tornar realidade, mas hoje E não. por Hoje que a maioria põe na classificação internacional em primeiro, que eu não entendi? Sábado foi uma discussão em cima disso aí. Quem é que Queriam fez mais descobrir gols? os critérios. É a Não mesma tem. coisa. tá tudo igual. É tudo igual, Sadi. Só que o Inter tá em primeiro sempre. Gols feitos, gols tomados, saldo de gols, número de vitória. uma coisa lógica, né? Por causa da Do hierarquia. alfabeto, né? I, J. Não, pelo que ele vai inventar. Alguém Internacional, saiu com Juventude, essa, é Jota. por ordem alfabética. Claro. Aliás, uma Deve coisa, ser, né? uma coisa que eu Que já... não tem como botar os dois. Alguém tem que vir primeiro. Mas por que o pessoal da cidade não bota o Juventude em primeiro? O pessoal de Porto Alegre bota o Internacional em primeiro. Aqui, o jornal daqui Mas pode botar o jornal, Juventude. o jornal não é de Caxias, tu mesmo falou?
Não é só o jornal que bota o Internacional na frente, hein? Ah, Tem outros daqui que também não botam. O Juventude na Aliás, frente. eu vou Pouco importa isso aí. Pouco importa. É uma questão. mas também tu arranja cada É coisa uma questão pra... Não, semântica, né? eu vou Mas dizer- eu acho que tem que valorizar, botar. Não, tu quer ver? A imprensa critica tanto a dupla Caju, que eu vou dizer uma coisa aqui que é um sentimento que eu tenho que vai Consegue, tá aí, ó, idêntico mesmo, olha que só. vai causar Não, tá vai- tudo lá, ó. Saldo de gols 8, gols contra 2, gols feitos 10, derrota nenhuma, empate 1, 4 vitórias e 5 jogos. 13 pontos. É 0-0. Só pode ser ordem E alfabética. aqui também tá aí. Quem tá em primeiro, Internacional. Vai ter o Juventude junto aqui em primeiro. Põe os dois, ó. Mas isso Então, não é o que está no jornal. No jornal está um 2 lá, Isso Juventude aqui é segundo. televisão, isso aqui, que assim, redondo, tem uma tela, é televisão. Não, mas tu pode ter Jornal é um escaneado. papel, tu Mas mete deixa eu dizer assim. uma coisa aqui, ó. Eu acho que Caxias do Sul, não tenho certeza, que por bem do nosso futebol, nós Não, tínhamos eu que estou ter... concordando contigo. Eu acho que o que é da cidade deveria... É um detalhe, valoriza o da cidade. Valoriza o da cidade. Aí chegou que nem, no por que exemplo, pega na chave do Caxias. Se o Caxias não está em última, por 4 pontos está junto com o Cerâmica. Então por que botar o Caxias junto se ele não está em último? Não, o Cerâmica tem... Aqui, ó, O Cerâmica eu- joga hoje. Não é... Joga hoje, está jogando, está 0-0. Conforme o Caxias pode ficar na lanterna, mas olha ali, ó, de baixo pra cima. Não, o Caxias está Não, estou brincando isso aqui, tem 3 pontos. Vamos que o Cerâmica empate hoje. Fica com 4 igual ao Caxias, 4-4. Não bota o Caxias junto, deixa o Cerâmica em última hora. Por que botar o Caxias? Na Depende verdade, o Caxias dos ficaria critérios, né? pelo gol que tomou mais, né? Não, eu quero dizer que Eu te eu entendo, acho mas no que caso da aqui na Juventude é mais cidade justiça, porque a o gente Juventude está vou, totalmente e igual vou ao me Internacional. incluir, a gente tem essa tendência de não valorizar a coisa local. Achar que a coisa de fora é melhor. Aí o exemplo está aqui, Juventude Internacional. Mas isso não é privilégio de Caxias, eu acho que o brasileiro é muito assim, né? Mas por que lá em Porto Alegre põe Internacional na frente? mas E nós não botamos o acontece que- Juventude na frente? Mas aí Porto Alegre é capital, etc, né, Paulo? Mas eu acho que no contexto geral, o brasileiro também tem essa mania de desvalorizar o que é nosso. Agora, se fosse o Brasil de Pelotas, eles botavam o Brasil em primeiro. botava. Então aí tu vê os critérios, né? eu tenho comigo, eu vou comentar aqui uma coisa que vai causar, pode causar polêmica, não tem problema. Eu vejo, e não é de hoje, que Caxias do Sul, uma coisa que é maléfica para o nosso futebol, é que nós temos só uma rádio que faz futebol e só um jornal que circula diariamente, que fala bastante de futebol. Isso, nós temos cidades como Criciúma, que tem 3 emissoras, mais de um jornal, e quando a coisa é monopolizada, isso é ruim para o futebol. Não, tem 2 jornais. Tem A 2 Folha de jornais. Caxias Ah, também. Folha de tá? Caxias Tem agora, é 2. verdade. De Então- segunda a sexta, ela também tem um bom noticiário eu acho esportivo. Então, eu acho eu que acho que a- nós tínhamos que ter mais gente fazendo Eu futebol acho na que cidade. a imprensa, para mim, é a menos culpada de tudo que acontece Não na estou dizendo que é dupla culpado. Estou dizendo que tudo que é monopolizado, tudo que é... Então deixa eu te fazer uma pergunta. gosto. O monopólio que existe na dupla Caju é o monopólio da incompetência, de gestão, É. nos 2 clubes. E eu acho que isso é Não, mas eu pelo acho que o Preto está seguinte, querendo falar em termos de Não. imprensa. Eu acho que se Isso. tivesse Deixa mais, eu eu fazer gostaria que fazer tivesse uma mais. Isso colocação aí. para a gente Mais redes discutir também. depois do intervalo. Acho que o Perutini pega a questão de gestão. Por que na cidade tem uma rádio local que retransmite a dupla Grenal? Que E não a tem dupla- custo. E a dupla Caju nunca se manifestou sobre isso, sempre aceitou quieta. Por quê? Depois do intervalo, a gente também conversa sobre isso aqui no Zona do Agrelo. Já, já. I used to rule the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets. Revista I used to Acontece. own. 10 anos de credibilidade. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde.
Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Para acompanhar o crescimento da população de Caxias do Sul, o prédio da Câmara de Vereadores passou por uma ampliação. A nova estrutura aumenta a capacidade operacional do Poder Legislativo e a participação do povo na democracia caxiense. Juntos construiremos uma cidade cada vez melhor. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a democracia, o tamanho da nossa cidade. Acesse o site da Câmara e saiba mais sobre o nosso trabalho. De volta aqui na TV Caxias, canal 14 da NET, com o Zona do Agrião, programa de todas as semanas, sempre com apoio cultural de Fátima Saúde, o melhor plano de saúde da cidade, www.fatimasaude.com.br. Você tem lá os planos familiares, tem plano individual, tem plano empresarial. Você confere todos os detalhes que você precisa acessando www.fatimasaude.com.br. E a Grale, 50 anos de inovação, produzindo motores diesel, produzindo chassis para ônibus, caminhões, produzindo veículos fora de estrada, 4x4, Marlois, esse é um sucesso, que é um Jeep com DNA essencialmente militar, mas hoje é um sucesso em operações de difícil acesso. Mineiros usam muito, as companhias de energia usam muito o Marlois para chegar naqueles locais de difícil acesso. E a Grale é o orgulho de Caxias do Sul, empresa genuinamente nacional, produzindo para aquele Brasil que cresce. A Grale, 50 anos de inovação. Eu falo aí, vou concordar com o Pierucci, a questão de gestão. Tudo bem, quer dizer, é livre iniciativa, o cara faz o que quer. Agora, por que uma rádio que é da cidade, que fatura na cidade, que tem a sua sede na cidade, retransmite jogos da dupla Grenal em cadeia com uma rádio de Porto Alegre? Eu, no meu modo de ver, caberia um posicionamento da dupla Caju contrário a isso. Que isso aí não ajuda em nada o futebol da cidade, muito pelo contrário. Ajuda a desenvolver o futebol de fora, do Grêmio e do Internacional aqui, em detrimento ao futebol da dupla Caju. Então, posição da dupla Caju, uma posição, uma nota oficial. As direções de Caxias e Juventude vêm por intermédio, eu uso o termo, né, não concordar, repudiar, não sei o quê, com a atitude de uma rádio, a rádio tal, que não transmite os jogos, que se entende, mas que também não deveria retransmitir a dupla Grenal. Fica isenta, então. Se não quer fazer esporte, que não faça. Se não quer fazer esporte, não quer puxar, não puxe, não faça. Verdade. Mas não botar a dupla Grenal aqui dentro. Então vá buscar dinheiro lá fora, lá em Porto Alegre, buscar os seus patrocínios, busca aqui. Então uma posição da dupla Caju forte, eu acho que poderia mudar a coisa. Nem isso fazem. O Grêmio Internacional, quando tem um interesse comum, eles se juntam lá, né? Negociam com o Barrisul juntos. Exatamente. Negociam com a TIM juntos. Então, o que eu vejo aqui em Caxias, nessa questão de gestão, até está mais do que na hora de Caxias e Juventude, de repente, conseguirem trabalhar também em conjunto na busca de recursos. Teve uma época que o Juventude estava na Série A e o Caxias estava na Série C. Aí ficava difícil de conseguir conciliar interesses, etc, até pela exposição. Eu lembro que falavam isso. Hoje os dois estão iguais. Série C e Série D não é muito diferente, né? E tem dificuldade de arrumar a Então por que os dois não se unem em busca de recursos que sejam compartilhados entre os dois? Mas até existe esse movimento para que isso aconteça. Só que aí... Mas são sempre as mesmas empresas aqui em Caxias que patrocinam ou que estampam a sua marca nos uniformes ou dentro dos clubes, enfim, né? É sempre as mesmas, não muda nunca. Pierucci, mas assim, ó, essa parte do preto, como eu tive também uma participação em rádio e a internet, esse mundo moderno hoje conseguiu mudar muitos hábitos, mas um deles que acho que não conseguiu terminar, que é um bom hábito, é o rádio. O rádio ainda tem ele vive. Carrega ele apesar contigo, da né? internet, ele vive, né? E mais ainda por causa dos celulares o rádio que hoje estão instantâneo, pegando. né? Então, eu lamento que Caxias, de verdade, só tenha uma rádio que cubra as nossas equipes de futebol. Porque a outra é uma barriga de aluguel. E não temos notícias nossas. Aliás, passa jogos de outras equipes, né, de Porto Alegre. Então eu lamento que aqui em Caxias
não se consiga fazer mais de uma rádio para ter mais de uma Até opinião. tem a Porque Gaúcha gente tem Caxias uma- hoje, não tem? Gaúcha Serra. A Gaúcha A Serra. Gaúcha E essa Serra, mas- Gaúcha Serra também não. Tem mais rádios em Caxias transmitindo a dupla Grenal do que a dupla Caju. Exatamente. Isso é uma vergonha. Isso para a cidade é vergonhoso. Eu acho que isso é maléfico para os clubes, né? Mas vai saber. Mas cada os clubes, enquanto entidades, instituições, os seus gestores têm que se dar conta dessas coisas e tomar uma atitude que seja positiva para os dois. Não muito, porque a omissão também muitas vezes Mas a que gente nem fica, ação. Perutinho, a gente fica mais chocado, porque assim, ó, quando eu tive no lado de imprensa, cobertura de rádio, Criciúma, Pelotas, Sim. Passo Fundo, Tem mais de uma emissora. tem 4 rádios fazendo cobertura de futebol e nós em Caxias com apenas uma. Tá, mas então vamos... Para a cidade, o comércio, a indústria, eu acho que até falta investimento porque a gente sabe que fazer o futebol na rádio ele é caro. Ele exige da rádio, mas Vocês eu viram, não sei por que Caxias não consegue. Vocês viram o jogo ontem, o Passo Fundo e Grêmio, que foi o maior público do Gauchão até agora, né? Inclusive mais do que o Grenal, parece, né? Tava bonito o estádio. Ah, e aquilo Tava ali, bonito. a comunidade de Passo Fundo se uniu lá e... Aí a nossa tabela, ó, Sandinho. Tá aí, eu ó. organizei a tabela. Vamos botar no ar essa tabela aí, então. Fala, Perutinho. E outra coisa que me chamou a atenção a semana passada, a nossa cultura aqui é uma cultura um pouco diferente em relação ao futebol, aqui especificamente em Caxias. Eu acompanhei a semana passada as finais da Copa do Nordeste lá, Certo. entre 13 Isso. e Asa. Campinense. Eu acho que era Foi 13 dois ou- times considerados menores, né? É. E aí os caras, sabe como é que eles chamaram lá, como é que eles chamam a Copa do Nordeste? Lampions League. Lampions League, Lampions League, é isso aí. Tá certo. E, cara, eu vi uma reportagem que foi no Globo Esporte, se não me engano, a rivalidade em Campina Grande, que é uma cidade que tem 500 mil habitantes, tá? Menor que Caxias. Ela é menor que Caxias, Campina Grande, hoje. Eu acho que é igual a Caxias, Bom, um pouco maior. bota igual a Eu vi Caxias. essa Vocês têm a reportagem mesma também. Mas força que nós. eles têm... Não, De economicamente indústrias, não, né? economicamente não deve ter. Mas o tal de o 13 e o Campinense, né? O 13, então... O 13 foi campeão agora em 2000... Não, o Campinense foi campeão em 2013 da Copa do Nordeste. Que agora, terminou agora. Que terminou agora. Só que para eles lá, eles foram campeão da Copa do Nordeste de 2012 mais um, porque eles não falam 13 lá. É. Ah, Entendeu? Eles não falam 13, 13. né? Eles não É falam. proibido, eles não falam, eles falam o adversário, não falam em co-irmão também, não são A hipócritas. camisa né? é campeão da Copa do Nordeste 2012 mais um. Porque 13 é o rival, né? Coisa deles. E sabe que eu vi... Aqui não tem alguém que não fala em centenário? E lota os estádios lá E aí lotam. não tem alguém aqui que não fala em centenário? Fazer o E quê, aí, né? Fazer o quê? Secular. São as cabeças pensantes, as grandes cabeças, as grandes culturas que o futebol tem, né? É isso aí. É ó. É isso picuinha, aí, ó. verdade. Mas são Concordo. coisas que essas pequenas coisinhas ajudam a levar o futebol de Caxias pra Agora, onde ele tá essa indo, né? reportagem que o Perutinho se refere, que eu assisti também, lá de Campina Grande, né? O que nos causa inveja, tu vê as pessoas lá com rádio de todo e qualquer tamanho, né? Cerveja, bandeiras, Festa. instrumentos de som. É uma festa o jogo, é uma E festa. não tem briga. Aqui, Tem mais essa, não aqui tem por briga. mais que aqui não pode nada, né? Não pode nada. Por quê? Porque tem uns malucos que volta e meia acontece aqueles fatos, que nem aquele do Corinthians e outros fatos que né? Uns caras que tem... Mas é cultural, né, cara? É. Tu pega E lá- lá em Belém do Pará, por exemplo, tu vê o que é aquela rivalidade Remo e Paysandu. O Sadi conhece melhor que eu. Uma vez nós fomos jogar lá com o... Tu te lembra, Sadi? Nós fomos jogar, eu acho que foi com o Paysandu. Sim, sim. Ia ter um jogo do Remo, não sei com quem lá, de uma decisão deles lá. Nós estávamos jogando, era Série B. Série tava B. jogando. E aí os caras foram entrevistar um jogador do Remo, um torcedor do Remo no mercado, aquele de ver o peso, e perguntaram, mas como é o ingresso? 50 conto era o ingresso, na época era caro, era um absurdo de Imagina caro o se ingresso. hoje ainda é Era caro. um absurdo de caro o ingresso, ainda mais pra Belém do Pará. Pra ver... Não, ele ia ver o jogo do Paysandu. Pra ver o papão, eu fico 2 dias sem comer. Então tu vê onde é que vai o fanatismo dos caras, né? E, É que- e lá em Belém também tu não precisa, tu Em pega que- uma em que- manga na árvore lá, pega camarão seco no porto. Em questão de torcida, o Nordeste é muito mais forte do que nós aqui, né? Sim. Então, Até o clima propicia mais tu eu ir não ao sei, estádio. o Aqui futebol, inverno o pessoal é- gosta muito de futebol lá pra cima. E Não tem tem uma. inverno. Eu joguei em 4 ou 5 times do Norte e do Nordeste, inclusive o Paysandu, ABC de Natal, Sampaio Correia, e assim, ó, tem uma quantidade de arrecadação muito grande. Sim. Em termos. É mais fácil fazer futebol, você arrecada bastante na bilheteria.
E essa é a força, o combustível de uma equipe é sua torcida. 30, Mas e como é 40 que, mil e pessoas como no é que jogo? eles não vingam um time da CNA nunca, o Nordeste? Mas é porque vingam, só que eles não têm... O Santa Cruz, por exemplo, sabe que arrecada um monte, mas não consegue Mas se não- firmar no pois mesmo é. cenário. Então isso se comprova Mas que pra não é ver só como- de renda que um clube Mas vive, aí, né? aí eu vou falar uma coisa que é bronca certa, mas a Gestão. prepotência do Juventude sempre foi grande. Porque o ano que caiu na Série B já disse que ia subir ele e o Corinthians. Vocês escutam? Esses caras não passaram a ponte? Tu não pode misturar Claro, o que o treinador diz com o que a entidade pensa. Tem que separar as coisas. Mas A assim, o cara lá foi responsável eu em dizer. elogio o Juventude A 14 entidade não anos na pensa. Série B, na Série A, mas assim, ó, achar que a Série B era um campeonato ruim pra dupla Caju, aí o cara tá louco. E a torcida aqui é muito exigente aqui em Caxias, dos dois. Porque até o próprio torcedor do Caxias, quando nós estávamos na Série B, devido ao momento do Juventude Série A, não era tão contente. Nunca reclamou, mas não era tão contente de estar numa Série B. E a gente sabe agora a dificuldade. O que tu quer dizer com isso? Outro. Não, eu quero Aquilo dizer que que o ele falou. Juventude se achava muito na Série A e o Caxias às vezes não se dava tão contente na Série B. E que eu vejo muitas pessoas aqui em Caxias falar que o lugar dos times da dupla Caju é a Série A e eu já não Olhe acho. lá, Acho B. que é uma Eu Série já B. não acho. Olhe Mas lá, não é B. o que tu dizia há 6, 7, 8 anos atrás. Bem, B. Entendeu? Porque o Juventude, por que ele cresceu? Porque a Parmalat entrou. Ah, Ou será que caiu a Divino Espírito Santo dentro do Juventude? então- Entrou uma empresa chamada Parmalat, que descia um caminhão de jogadores bons do Palmeiras. Não, Maurílio, mas, Galeano, e o que levou embora? Mas tu quer que eles venham aqui dentro e não ele lhe é- leve nada embora? Agora eu acho Aí engraçado. tem centro no mundo. Mas eu acho engraçado o seguinte: todo clube tem patrocínio e ganha títulos. Aí o clube ganhou o título. O Juventude, porque tinha um bom patrocínio, o Juventude não ganhou o título, foi a Parmalat. Então o que que então, vocês- não, o não Corinthians disse foi a isso. Caixa Econômica que ganhou o Tu tá Mundial. misturando, pô. Não, Eu tô então, dizendo não. que o Mas eu acho que- Juventude eu é acho um uma- patrocinador forte e ele Eu cresceu acho com uma isso. palhaçada. O que o Eu acho uma Juventude ganhou palhaçada. sem a Parmalat? Mas eu acho uma palhaçada. Não, só isso, me sabe por quê? responde. Porque tem times que tem grandes patrocínios, a dupla Grenal é exemplo, que não ganham nada, só ganham o gauchão ultimamente. Brasileiro faz 30 anos que não ganham, com folha de 10 milhões por mês e não ganham. E o Juventude, só porque teve a Parmalat, foi um motivo? Não, ajudou. Não mas tô cadê a dizendo competência isso, do Preto, clube? não tô dizendo não, isso, não, não tô isso aí dizendo é- isso. isso aí Eu é não tô não dizendo saber competência do valorizar clube. as Não, coisas da- do não, clube. pra mim não. O Tu vai Juventude querer teve me um dizer que o patrocinador Juventude forte, fez parabéns aquelas pra ele. 14 anos de Série A porque o Juventude foi competente, não é porque foi a Parmalat que geriu o negócio. Mas eu te pergunto, depois que a Parmalat saiu, que aconteceu? nós caímos pra Série B? Não, Depois continuaram de nada. quantos anos? A Parmalat saiu em 99, meu querido. 99? O Juventude ficou muitos anos na Série A sem a Parmalat. Quantos? Meia dúzia de anos. Agora, isso aí é um problema de que o Caxias está sempre na C e nunca sai da C, porque é aquilo que o Sadinho falou há pouco. Não, não. O Caxias não estava contente O na Caxias B não porque estava não estava sempre na C. O Caxias estava, quando eu estava lá, estava na B. O torcedor do Caxias tem que aprender uma É. coisa. Ele tem que torcer pro Caxias e ficar contente com as conquistas do Caxias. Mas é claro. E não primeiro ficar triste com o que o Juventude conquista e depois torcer pro Caxias. Mas nós não ficamos tristes com o... Mas nós não Então, temos esse tem que problema. inverter os papéis. Primeiro tem Quem que ser tem torcedor do problema Caxias. são vocês, depois Preto. antes de Não, eu vou tentar Não me pode ser. reportar dessa. Não Tem vou que- ficar tem que nesse inverter. nesse Quem tem papapá problema de são Caxias. vocês. Eu vou tentar me reportar. O que eu quero dizer assim, ó, bem claro, não tô um partido porque não é pra mim. Tira o sapato. Não é tamanho, fácil se manter na elite de futebol brasileiro. Palmeiras foi Pra de novo. gente ver como tem clubes que arrecadam muito mais que Caxias do Sul, tem um potencial de torcida muito grande e não conseguem se firmar no futebol brasileiro. Santa Cruz, ABC de Natal, América. Eu digo porque eu vivi Paysandu de Belém e o Remo. E nossos clubes, às vezes, as pessoas não sabem o que é um Paysandu de Belém e acham que lá não tem futebol, que o futebol do Nordeste é fraco. Não é. Não é fácil subir e não é fácil se manter. A gente botando 4, 5 mil pessoas no estádio. Não é fácil, é isso que eu digo. Eu Mas olha o Palmeiras. dou razão aos Olha o diretores, exemplo porque do não é Palmeiras. fácil você alçar voos maiores no futebol. Se a dupla conseguir chegar numa Série B e tiver um pouco estabilizada, tá excelente para o momento que a gente vive. E a gente sabe que o Juventude sempre almejou muito uma Série A pela sua competência, 14 anos, conseguiu ficar lá, mas não é fácil. Clubes grandes não conseguem. Quando o Juventude. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Juventude era Série A, eu estava no. Eu disputei a Série B contra o Juventude aqui. Tocamos 4-0 aqui dentro do Jacone, 4-1. Naquele ano o Juventude subiu em 94. Eu estava no Curitiba. O Curitiba é grande, muito grande. E apanha seguido. Então não é fácil se manter numa série elitizada do futebol brasileiro. Isso que eu quero dizer. Não quero dizer que o Juventude não tem mérito pela Parmalat. Então, tu tá me dando razão. Eu tô Que dizendo não é um simples que a patrocínio que torcida... tudo tá resolvido. Não, mas eu tô dizendo que as torcidas têm que
se acomodar e dar valor, estimular o seu clube de coração, mesmo se está num momento difícil, para nós tentar crescer. Porque não é fácil ficar na elite do futebol brasileiro. Tem muito time bom Então que não consegue. eu vou fazer uma pergunta para ti, Preto, tu te dou até um tempo para responder, depois tu... Sem a Parmalat de Juventude teria chegado onde chegou? Não sei, não dá pra... Não, tu não sabe. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu não sabe? Eu vou te fazer uma pergunta que é chata, que se faz por aí, e que eu vou te fazer, mas eu acho que não é o certo fazer. O Voges estaria fechado hoje se o Caxias, se o Voges não tivesse assumido? Tu não sabe. Podia surgir um outro Voges. Que dizem, né? O Caxias estaria fechado se o Voges... Podia surgir outro Voges, né? O clube de futebol não fecha. Podia surgir uma outra Parmalat também. Essa pergunta pra mim não... A pergunta é óbvia, Não Preto. tem como responder. Se um clube que nem o Juventude não tivesse o aporte financeiro, tecnológico, etc, seria mais difícil. Não ia chegar onde chegou. Vocês passaram quantos anos? Vocês estão fazendo 100 anos, Preto. Mas eu acho... Esse teu discurso aí, que não é de hoje, que o torcedor do Caxias tem na ponta da língua sempre, Parmalat. Eu, por exemplo, hoje, eu tô contente com a campanha do meu time no Gauchão, ao contrário de quando o Juventude que tá mal e o Caxias vem, primeiro o torcedor adversário fica contente se o Juventude tá mal, e depois vai ficar contente se o Caxias tá bem. Mas isso é tu que pensa. Não, eu vejo. Não, isso é tu que pensa. Eu tô contente que o Juventude tá bem, não me importa se o Caxias tá brigando pra não cair. Isso aí faz parte... O Juventude tá bem é o que me importa. Faz parte... O que vem depois é lucro. Mas aí Agora, tem muito torcedor do Caxias que primeiro ele é anti-juventudista, porque muitos são colorados e sofreram na carne, e depois torcem pro Caxias. Primeiro são anti-juventudentistas. Isso aí é pra todo mundo no futebol. Tu tem duas alegrias na vida. Quando tu fica rico e outra quando teu vizinho fica pobre. Então vamos falar a verdade. Às vezes tu olhar pra grama do vizinho e ela tá com a erva daninha, tu diz assim, a minha não tá muito bonita, mas a dele tá pior. Então isso aí é pra todo mundo, é pra todo mundo. O futebol é muito forte isso, O futebol é muito forte. Até tem aquela piada tradicional. Pra que time tu torce? Eu torço pros cachorros. Como que cachorro? É o que vai latir contra o teu time, entendeu? O cara torce primeiro contra o seu rival. Para todos os outros. Não, né? mas a tua alegria tem que ser maior quando o teu time tá bem e não quando o rival tá mal. Mas eu não sei, porque assim, quando... Nós vamos falar em dupla caju para não polemizar. Não, mas quando o Inter perdeu pro Mazembe, a torcida do Grêmio fez passeata. É a vida no futebol, eu acho que isso aí é para todos. Faz parte da gozação. Faz parte da gozação. Não, eu não tô dizendo que secar, não é isso que eu quis dizer. O secar existe. Tem torcedor assim, meu time tá mal, mas o rival tá pior, tá bom assim. Não é assim. Tu tem que querer o melhor pro teu time. Se o outro vai mal, é consequência. Bom, eu já vou discordar, porque... Tu seca? O Caxias? Eu não torço pra não ganhar. Eu agora vou falar uma coisa que eu não devia, mas o Pertinho tá de prova. Quando nós demos um acerto de bicho, tinha 8 times no quadrangular, no octogonal final. Aí eu tava jogando de si. Pertinho, tem bicho pra ser sétimo? Daí os diretores disseram, mas como assim? Digo, vai que os papos ficam em oitava. Depois do intervalo, vamos ver se a gente canaliza um pouco para discutir a situação da dupla Caju no campeonato. Essa inversão do Caxias, que eu estou até impressionado, né? O Caxias que foi bem no primeiro turno, chegou lá na semifinal, esse retorno, não ia de mais ninguém o Caxias, fez um péssimo jogo contra o Lajadense. O que você está vendo com o Caxias? Falaram aí que tem problema extracampo. Vamos ver se a gente levanta o que seria o extracampo, se é a bijuja ou o que é, né? E também analisar o porquê da melhora do Juventude, bem ou mal, está aí líder junto com o Internacional. Depois do intervalo, aqui no Zona do Agrião, sempre com o apoio cultural de Fátima Saúde, o melhor plano de saúde da cidade, e Agrale, 50 anos de inovação. Fica aí que já voltamos. Revista Acontece. 10 anos de credibilidade. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde. Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável.
Para acompanhar o crescimento da população de Caxias do Sul, o prédio da Câmara de Vereadores passou por uma ampliação. A nova estrutura aumenta a capacidade operacional do Poder Legislativo e a participação do povo na democracia caxiense. Juntos construiremos uma cidade cada vez melhor. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a democracia do tamanho da nossa cidade. Acesse o site da Câmara e saiba mais sobre o nosso trabalho. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Estamos de volta aqui no canal 14 da NET, a TV Caxias, com o Zona do Agrião, programa de todas as semanas, analisando o futebol da terra da gente, sempre com apoio cultural de Fátima Saúde, o melhor plano de saúde da cidade. Acesse você também www.fatimasaude.com.br e você vai ver todas as vantagens que o plano lhe oferece. Aliás, o plano que valoriza, que prestigia, que está ao lado da dupla Caju há muito tempo. Fátima Saúde. E a Grale, 50 anos de inovação, produzindo para o Brasil que cresce. A Grale faz tratores, motores diesel, chassis para ônibus, caminhões e veículos 4x4. Uma empresa genuinamente nacional, a grande Agrale. Que couve que tudo mudou-se desse retorno, Juventude bem, o Caxias mal? Eu quando falei aqui, quando encerrou o primeiro turno, eu até fui cobrado por algumas pessoas que era prepotência, eu ter dito que o Juventude tinha por obrigação classificar no primeiro turno. Porque a gente acompanha, a gente sabe que as condições que o clube dá, no mínimo o Juventude tem um time igual aos demais do interior. Né? Não, eu acho, lá foi dito que a dupla Caju sempre tem obrigação de chegar entre os quatro. Então, o que está acontecendo agora com o Juventude, para mim, não é surpresa. O que eu vi até agora, o Juventude é o melhor time do interior. Porque não é surpresa, por quê, Marcelo? Agora. Porque o Juventude continua jogando um bom futebol, só que a diferença é que os resultados estão aparecendo. O Juventude teve muito empates no primeiro turno. Fez um bom jogo no Lajadense, não conseguiu vencer. Fez um ótimo jogo no Caju, não conseguiu vencer. E que agora as coisas estão acontecendo. O seu Bergson virou titular. Lembra que eu comentei aqui que eu não entendia por que o Bergson não jogava nunca? Né? O Bergson virou titular, está jogando os 90 minutos. É um jogador... O que eu tenho visto, inclusive, parece ser, de um modo geral, o melhor jogador do Juventude. Não diria o melhor. Mas quem que seria melhor do que ele? O Zulu. Cada um na sua função. Para mim, o jogo Oliveira hoje é o diferencial do Juventude. Eu continuo tendo que aguentar essa. E o Juventude tem um jogador que quase não aparece, que não é comentado, que para mim foi o melhor em campo. Fabrício? Se eu não me engano, o Fabrício, que é o centro médio. É bom jogador. Tá vendido, mas é um jogador que sempre tem uma atuação linear, né? Então, assim, não é surpresa para mim a campanha do Juventude. Não é surpresa mesmo, não é aqui... Porque o Juventude tem um bom plantel. E teve a sorte de não ter lesões mais. E está repetindo a equipe. Isso é importante. Porque se o Juventude perde ali 2, 3 jogadores, complica. Eu só vou para incomodar o Preto. Eu quero dizer que não é novidade para mim. Falei que o Juventude é o melhor time do interior faz tempo. Tá? Verdade, eu falei faz tempo. Tá? O Preto queria mandar o Lisca embora. 5, 6 jogadores diferenciados ali. Pode até beliscar coisa maior. Tu ainda quer mandar o Lisca embora? Coisa maior. Pode beliscar coisa maior. Eu sempre deixei claro que eu não concordo com algumas condutas do Lisca, mas que como treinador e como entendimento de futebol, entende. Como poucos, né? Ele faria contra o Canoas a 5ª partida, se eu não me engano, com o mesmo time. Coisa que é muito difícil. Os cartões. Aí, não, mas teve gente que se machucou, não vai ser o mesmo time que vinha jogando. Não, tem dois, eu acho. O Zulu não joga. O Diogo e o Zulu levaram o terceiro cartão. Também. Exato. Isso aí, mas iam fazer a 5ª partida, então isso ajuda muito, né? O Juventude em vencer no sábado o Canoas aqui, que o Canoas pra mim tá rebaixado. Tá com 10 pontos. É aqui o jogo ainda? É. Também, você joga em casa só? O Juventude vencendo o Canoas sábado, ele vai para a última rodada com o Internacional em Lajado, que vai ser o jogo lá em Lajado. Quer dizer que arrepiaram de jogar com o Juventude aqui no Centenário? Porque o Caxias joga aqui, e Novo Hamburgo joga, e a última rodada tem que ser todo no mesmo horário. O Colorado arrepiou, Preto. Então não vem com essa desculpa aí. O Colorado arrepiou. Pra jogar aqui ia ter mais juventudista do que torcedor do Inter. Não tem jogado aqui no Centenário, tem jogado... Tá jogando em Novo Hamburgo, segundo eles, para não viajar. Mas enfim, o Juventude ganhando do Canoas, ele vai chegar na última rodada para brigar por ser o campeão do grupo, que é muito importante para os mata. Que vai jogar os mata sempre...
Em casa, isso é importante. Eles foram jogar em Novo Hamburgo, que é mais perto, só que o tempo de viagem é mais ou menos o mesmo, né? Por quê? Sempre que pega a BR-116 na cidade de Porto Alegre. Depois que tu passou em Novo Hamburgo, é um tapa pra vir pra cá. O problema é até lá, ó. Bom, foi até o Grêmio pior, que- né? Pelo time que não anda, né? E Fica depois parado seguinte, aquilo lá. quando jogam em Novo Hamburgo, eles ficam em Porto Alegre. Quando eles vêm jogar aqui em Caxias, eles concentram aqui em Caxias. Um dia antes, né? Entendeu? O Caxias concentrou pra jogar em Novo Hamburgo? Concentrou no Centenário. Tá certo. Aquilo que eu falei esses Eu dias. acho que tem que... Quando concentra aqui, concentra no estádio. Agora, Pra que gastar com hotel? Falando um pouquinho do Caxias, o que eu tenho visto é o seguinte. O Caxias, em primeiro lugar, eu acho que começou a ter muito discurso, sabe? Muito lero-lero, muita historinha, muita coisa, muita reclamação via imprensa, sabe? Manifestações do treinador, dos jogadores, principalmente do treinador, principalmente do Pico. Eu acho que o Pico tá falando um pouco demais, sabe? Tá, de repente, querendo... É verdade que ele falou que ainda vai ter notícia pior? Ele andou dizendo isso numa entrevista. Mas só que isso aí são coisas que, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar. Isso aí é uma coisa que ele deveria saber que não tem nada que dizer uma coisa dessa. Falar, né? Então a torcida já está desanimada, já está, sabe, cansada disso tudo que está acontecendo. E ainda ter que ouvir essas notícias é preocupante. Desculpa, deixa eu só te interromper, porque eu quero te falar uma coisa que vai totalmente ao encontro disso aí que tu está falando. Tu acha que essa situação, vou fazer uma pergunta simples, mas que também não é muito falada. Tu acha que essa situação do Caxias, que a gente tá vendo, né? O Caxias não faz gol, o Caxias não ganha. E isso, levando em consideração o que aconteceu no primeiro turno, é uma diferença muito grande. Por causa dessa situação toda que estourou no Caxias e que até tu teve a coragem em primeira mão de vir aqui falar. Todo mundo sabia, mas ninguém falava. Tu foi o primeiro cara que eu vi falar. Eu vou dizer uma coisa. Então o Pico ele começa a ficar um pouquinho abalado e dá umas declarações que até então ele não dava. Os jogadores, a atuação dos jogadores mas em isso campo. aí é uma coisa que eu vou deixar bem claro. Óbvio, vou deixar bem cara? claro pro telespectador. Esse tipo de coisa acontece não é porque o atleta ou o treinador, enfim, quem está lá dentro vai dizer, não, sabe? Não. Isso aí é uma realidade da vida de cada um. Se tu não tiver no teu trabalho recebendo teu salário e tendo gente te cobrando, etc, obviamente que tu não vai ter um rendimento... Mesmo que tu não queira, mesmo né? que tu faça força para que aquilo... Inconsciente, tu tá chateado. Para conseguir manter um nível de concentração, porque o futebol hoje é muito importante, é o nível de concentração dos atletas em relação àquilo que eles vão fazer. Então, o que eu tenho visto no Caxias são discursos, para mim, errados nesse sentido, sabe? As próprias manifestações da diretoria, eu acho que... Eu ouvi ontem o diretor de futebol do Caxias dizendo que o Caxias jogou bem, que não tem problemas maiores, etc. Mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem problemas maiores. E o que acontece nessa sequência de coisas, como o Caxias está desde o ano passado com esses atrasos de salário. E isso aí sempre como é que eu vou te dizer? Até um momento, até um certo ponto, o grupo aceita as explicações, entende, sabe? Mas chega uma certa hora que o cara só tem uma explicação, que é pagar. Exatamente. Chega uma certa hora que a única coisa que o dirigente pode fazer é chegar no vestiário e pagar os caras. Não adianta chegar e de novo, não, mas é que ia entrar um dinheiro daqui, entrar um dinheiro dali, não entrou. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. É que, na verdade, esse tipo de coisa... Não, é que assim, ó, eu acho assim que o Caxias, principalmente, às vezes a gente ouve uma declaração ou outra, não pega todo o contexto, mas tem falado muito na Série C. Tem falado muito na renovação do Piccoli, tem falado muito... Futebol é hoje, é vitória... Série C é daqui a 2 meses, não sei quando é que começa isso aí. Então assim, se o Piccoli vai ficar ou não, não é para agora, para depois. Se vai renovar ou não, não é para agora. Se vai contratar ou não, mas não é essa pra agora. Questão foi o Piccoli que colocou. Ele disse que vai pensar se vai aceitar, ou ele quer ver o projeto, ele quer ver o investimento. O Piccoli está escolhendo ficar ou não no Caxias. Não, mas, até onde eu entendi. O negócio de projeto é mas nesse ponto. Mas eu acho tá que você tem que responder. Eu, por exemplo, se sou gerente, eu não falo sobre Série C. Porque a Série C não é agora. Futebol é momento. Futebol a vitória é ontem. E dizia Jairo Santos, futebol é momento. Esse negócio de projetar lá na frente não é agora. Não é que porque tu vai responder uma pergunta sobre a Série C, que tu vai desviar o foco do teu vestiário. Mas toda hora também cansa. Porque o Caxias está projetando contratação.
Tem que pagar o que tá aqui, varrer o vestiário do lado de cá, limpar a sujeira e depois pensar lá na frente. Quando tiver mais partidas do gauchão, aí tem que falar em Série C. Enquanto tem... Uma outra... Porque assim, ó, corre o risco até de rebaixamento. Exatamente. Então isso aí seria uma catástrofe. Exatamente. É o que Então mas tem aí- que pensar Porque o Piccoli, que eu gosto muito como treinador, não pode pensar em Série C. Porque se ele caiu o Caxias, ele não vai ficar para C. Ele tem que pensar em fazer ponto agora contra o Cruzeiro e depois o Pelotas e pelo menos escapar desse rebolo e ver se tem alguma coisa melhor lá pela frente. Eu acho que não pode estar uma outra coisa que Série tu vê, voltando ao assunto, a sucessão do Caxias da maneira que ela aconteceu, né? Foi uma coisa completamente, na minha ótica, ou para mim, obscura, né? Ninguém soube de processo, como é que foi, como é que não foi, as coisas ficaram restritas à presidência do Conselho Deliberativo e à diretoria executiva. Mas eu acho que se as pessoas que se propuseram a comandar o Caxias nesse período, será que eles olharam antes a realidade que seria o Caxias nesse momento? Porque da maneira como o ex-presidente Oswaldo Voges saiu do Caxias, eu acredito até que ele deva ter saído bastante magoado por tudo aquilo que depois foi comentado, todas aquelas informações que aparecem por aí e a gente não sabe se é verdadeiro ou não é. Mas que jogam as merdas no ventilador, jogam, né? Então ele deve ter saído magoado. E até eu sei que ele tem enfrentado dificuldade na empresa dele, etc, etc. Mas eu acho que seria um cara que deveria permanecer num apoio ao Caxias. Não acontecer como aconteceu de mal. Ele saiu como sempre aconteceu no Caxias nos últimos anos. Aquilo que eu falei na outra vez. Sai uma gestão, entra outra. Esses aqui fizeram tudo errado. Os que saíram. Aqueles que entraram, chega no fim, assume o outro. Esses aqui fizeram tudo errado. Mas eu acho que há uma diferença, Pierutini, aí, porque o Caxias da gestão Voges se pintou que era um Caxias organizado, era um Caxias em dia, era um Caxias sem dívida, era um Caxias estruturado. Essa imagem ficou da gestão Voges. Mas acontece que... E é uma imagem que não é a realidade hoje. Exatamente. Não, mas parece que aí foi quando até começou... próximo da saída, digamos assim. Não, o problema dos ônibus é um processo de 2 anos atrás. 2011. Então, se é de 2 anos, não é de agora. Então já vinha com problemas de gestão o Caxias. E estava escondendo, e esconderam bem escondido. O presidente, o vice, toda a diretoria que estava lá, pintou que o Caxias estava super organizado, super em dia. Só que de uma hora para outra, vamos sair. Saíram. Tá aí a herança que deixaram. Herança maldita. Mas... Só que ninguém fala. Mas Paulo, aí... No Caxias existe um cala-te-boca e se alguém fala o Pisamir, o Pierutini ou o Paulo, ele sai a meter pau à torta, à direita e fora. O seu Rude, Voges, não sei, mas quem tá lá, o Fassbinder, falam mal da gente que eu sei. Só que eles podem falar mal da gente, mas tem que vir aqui discutir com a gente. Eles não vêm. Convidei seu Voges, não quer falar. Pode convidar seu Rude, senta aqui, vamos falar do Caxias. Vê se eles vêm falar aqui, porque eles não falaram nem pro Caxias, não falaram nem pro Conselho. E agora? Isso aí então chega com isso aí de que deixaram o Caxias organizado, deixaram o Caxias tão ou mais quebrado do que quando pegaram. Exatamente. Eu estou dizendo, não é o Pierutini, eu estou dizendo. E que vem me impressionar, vem me telefonar, vem falar, vem encher o saco, como tem maneira de fazer. Mas Paulo... Agora então... vem aqui falar, aquilo que eu sempre digo, vem aqui, eu sento aqui. Eu saio e boto eles aqui a falar. Não, eu não saio não, o que eu quero fazer, eu fico aí atrás perguntando Por isso, Paulo, por isso que eu falo, quando eu falei naquele programa, eu falei de 20 anos para cá. Então, se tu pegar de 20 anos para cá, vai dar 1993. Tá? Então tu pega de 20 anos para cá tudo o que aconteceu dentro do Caxias. O espaço está à disposição da ex-diretoria e da atual diretoria para sentar aqui para debater com a gente se quiserem. Não é para esclarecer o seu Paulo, o seu Marcelo, o seu Sadio, o seu Preto e o seu João Luiz. É para esclarecer o torcedor que não sabe o que pensar. Porque pintaram uma coisa, venderam uma coisa, disseram uma imagem que hoje a gente vê que não é nada disso. E principalmente já saber para onde é que vai o clube, né? Que situação que anda o Caxias, que a gente ouve o boato que é o pior possível. Não, pior... E assim, ó, não é pior só possível. pedir para os caras jogar pode futebol piorar. tratando como uma maneira futebol até amadora. No maior história, né? Porque aqui dos últimos 4 meses tinha que você pagar 1 mês e tá pedindo no vestiário para... Chega uma hora que a força... O ambiente vai ficando controlado. Quando chegaram no jogo do Lajadenses, que foi de nem concentrar,
Não Né? tem Muito transporte, tem profissional. conselho, não tem categoria de júnior, a gente sabe que o Mas dinheiro então, é difícil, então aí mas- a coisa me parece que está se encaminhando para o encerramento, né? Porque desse jeito aí, Agora tu falaste... eu nunca vi matar a galinha para tirar o ovo, né? Tu falaste que a diretoria que assumiu não olhou bem as contas quando assumiu e tal, mas eu acho que tem que enaltecer esse pessoal que aí está. Não, eu Eu acho que o REC, o SET, o pessoal Olha aqui, ó, tem os seus ninguém tá adversários falando de quem políticos está lá, aí, tá falando mas de eu quem acho, passou. eu acho que o pessoal que está aí, eles são vítimas do que está acontecendo. Até então. Claro, mas Porque herança o maldita. plantel não é um plantel caro, só que não tem dinheiro para Herança pagar. maldita. Mas aí que tá, É, mas aí porque que tá. usei herança Mas aí maldita, que tá, só mas que acontece esconderam que tu vai essa pegar, herança por maldita. exemplo, eu participei do Caxias numa época que ele teve um presidente, foi o Nelson da Riga, e depois ficou 3 anos com um colegiado porque ninguém queria assumir a presidência, tá? Então eu tenho um conhecimento dentro do Caxias das coisas, como as coisas aconteceram e devem continuar acontecendo dentro do Caxias. Muito bem, não vamos colocar no ar os tweets, que tem gente aí que começou a usar palavrão, se ofender, tinha uma gozada muito boa no Sadi, mas os negros misturaram com palavrão, não sei o quê, então fora, não vai sair. Mas só para deixar aqui Entendeu? claro rapidinho, teve tweet do Abacaxi, teve do Jefferson Laim, tudo muito legal, tudo muito tranquilo. O Mas pessoal teve umas peças aí que acham, eles falam no Twitter como eles falam no bar. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todos, em nome de Agralia, 50 anos inovando, em nome de Fátima Saúde, o melhor plano da cidade, a gente agradece a sua audiência, renova o convite, na semana que vem o Zona do Agrião volta aqui na TV Caxias, canal 14. Tchau. Zona do Agrião. Apoio Cultural, Fátima Life. Inovar é saudável. Agrale, 50 anos de inovação.